Então, pessoal, aqui como o nome diz, né, a gente tem várias entidades envolvidas. A Agência Espacial Brasileira, que é a organizadora do projeto. E temos ali o logotipo da missão, né, a missão Serpens. E aqui o que eu vou apresentar faz parte de trabalhos, né, desenvolvidos por nós na UFABC e aqui em Santa Maria. Como eu vim lá da UFABC, eu acabei trazendo junto, né, essas questões para cá. Eu vou falar um pouco da missão Serpens 2, né, o que a gente está planejando para ela. E para contextualizar, eu vou falar o que foi a missão Serpens 1. E o nosso foco aqui será principalmente no assunto Attitude Determination and Control System, sistema de determinação e controle de atitude. Então, o material foi preparado aqui pelo professor Gil, em coautoria por mim e por outros professores, e eu dei uma melhorada nele agora aqui para colocar informações atualizadas. Então, só o que a gente falar rapidamente, né, o que foi a missão Serpens 1, o papel aqui da UFABC e da UFSM na missão Serpens 2, a estrutura do nosso controle magnético, as modelagens envolvidas e os primeiros resultados. Então, isso aqui é o pano de fundo do trabalho que o Felipe apresentou. Isso aqui deveria ter sido apresentado antes, na verdade, para poder entender o que ele apresentou ali. Então, para quem aí ainda não tem conhecimento do que é um CubeSat, né, são satélitezinhos padronizados até um quilograma de massa, um cubo de 10 centímetros de aresta. Então, as restrições físicas são muito importantes, porque ele é acoplado ao P-Pod, né, que é o mecanismo de lançamento, que vai sempre de carona em algum foguete, né? Aqui tem um resumo, né, das características gerais. Pode ter 1 cubo, 2 cubos, 3 cubos. E o que foi a missão Serpens, né? Então, foi algo de iniciativa da Agência Espacial Brasileira, junto com a UNB. Começou em agosto de 2013, na versão preliminar. Em dezembro de 2013 foi feito o lançamento coletivo para algumas universidades parceiras. O próprio UNB, a UFSC, a UFABC e a UFMG. Por que essas universidades? Todas aquelas federais que têm curso de engenharia aeroespacial. Tinham na época, né? A UFSM estava criando bem nesse momento. E teve outras universidades do exterior, a Universidade de Vigo na Espanha, Roma Sapienza da Itália, Moorhead e Cal Poly dos Estados Unidos. E no início a gente contou também com o apoio do INPE do Rio Grande do Norte, que depois acabou desembarcando no projeto. E tivemos um grande apoio do LIT no final, no parte dos testes. Aqui só uma fotografia da maquete do CubeSat no momento do lançamento, da inauguração da missão, né, lá em dezembro de 2013. Aqui a equipe inicial, né, que começou, os professores, os alunos envolvidos. E daí aqui uma síntese, né, qual que era o objetivo da missão Serpens. Então, era praticamente qualificar alunos e professores das universidades que têm engenharia aeroespacial. E, para fazer essa qualificação, a gente projetaria, criaria e lançaria em órbita, né, o CubeSat 3U. Outra razão, né, é fazer uma integração à rede Ribras, que é uma rede de cobertura de pequenos satélites, né, espalhada pelo Brasil inteiro. As 4 universidades aqui com aeroespacial receberiam estações de solo, a UFSC, a UFABC, a UFMG e a UNB, além de 10 institutos federais. É um projeto do Instituto Federal Fluminense, por isso que teria essas estações, né, nos institutos federais também. 6 institutos federais, 4 universidades federais. E com a rede Genso, que é uma rede da ONU, para fazer comunicação de CubeSats com regiões remotas, a Ásia, também aqui no Brasil, né, para prover comunicação e troca de dados para países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. E aqui, isso aqui foi em 2014, quando eu recebi do professor Sesnick as fotos aqui de como andava o projeto. Então, eu já tinha recebido toda a parte mecânica, estrutural das antenas, e eles estavam começando a montar. Acredito que já montaram, já deve ter instalado em algum lugar. O UFABC era candidata a ter a primeira rede, primeira antena. E essas antenas tinham 2 canais, banda S e, voltando aqui, banda S e VHF e UHF. Então, teria 2 conjuntos de antenas, algo realmente muito interessante, muito legal. E tem toda a base de solo, de software também, e a gente quer trazer uma dessas para cá. Daí aqui eu tenho durante a missão do LIT, né, de testes, lá em outubro de 2014, tudo feito por aluno.
aqui o P-Pod de teste, né? O teste pod, que na verdade é o P-Pod de teste. P-Pod é a cápsula onde vai o satélite dentro que vai ser acoplado ao foguete. Aqui era o P-Pod de teste exatamente para verificar se a montagem do CubeSat estava de acordo com as dimensões exigidas. Aqui também, essa montagem foi feita ali pelos alunos da FABC que estiveram lá no LIT durante a campanha de testes. Eles foram como observadores, enquanto o pessoal da UNB e do ITA ficou como botando a mão na massa mesmo, fazendo o trabalho. Daí, 3 segmentos aqui do CubeSat 3U, tem o setor B e setor A, e o setor de serviço lá em cima, né, que é o que... acho que um setor ficou vazio, agora não lembro. Mas tem setor A e setor A, não lembro exatamente a distribuição. Daí o setor B teria um modo de comunicação do satélite espanhol RUMSAT, lá da Universidade de Vigo. E aqui no setor A, a gente teria um teste de payload, um sistema de potência do satélite AESP, lá o Santos Dumont, Alberto Santos Dumont do ITA. E daí roda o computador de bordo, sistema de rádio e telecomunicações. E ali em cima tem uma fotinha ali da liberação das antenas. E aqui a foto mais bonitona dele, né? Que foi para a imprensa, dele todo montado, as antenas esticadas aqui para dar um aspecto mais bonito. Então aqui era o modelo de voo já em fase final lá no LIT. E aqui o momento do lançamento, né? Que foi 17 de setembro de 2015. Foi lançado do módulo espacial Kibo, né, da Agência Espacial Japonesa. O Brasil contratou a Agência Espacial Japonesa, que subcontratou um foguete, acho que foi até o SpaceX, que levou junto no bagageiro, etc. Levaram a bagagem para dentro da estação, lá com a navezinha. E daí lá botaram o módulo espacial Kibo e lançaram ele no espaço. Faz parte do serviço, né, vender uma foto ali com ele entrando sendo injetado em órbita, né? Provou que realmente fez. Daí depois rastrearam ele em solo, né? Viram que ele realmente estava operacional. Acho que até o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, não sei, que pegou a comunicação com ele. É um rádio amador. E aqui tem uma foto da equipe, né? Do alunos e alunos da Universidade de Vigo, na Espanha, e alguns técnicos do LIT, né? Lá acho que é no LIT, foi no LIT mesmo que tiraram essa foto aqui durante a campanha de montagem. Foi para a imprensa essa foto para divulgar a missão. E recente, semana passada, nosso satélite aí teve 6 meses de vida e reentrou. A gente não diz que a missão terminou, porque a missão continua, a gente continua analisando os dados no chão e tal, então a missão não terminou, ele reentrou. Daí aqui o ponto estimado, né, de onde ele reentrou, né? Aproximadamente meio caminho ali entre Brasil e África. Então isso aí foi dia 6 de abril, né? 6 de abril, né? Uma semana atrás. Ele foi projetado exatamente para esse tempo, então o voo dele foi cumprido em plenitude, operou direitinho dentro do prazo que foi planejado. Eles duram pouco tempo devido ao arrasto aerodinâmico na órbita baixa, então ele vai dissipando energia e vai decaindo. Pega alguns satélites maiores, são colocados em órbitas maiores, né, eles ficam bem mais tempo no espaço, mas o CubeSat, como é órbita baixa, pega muito arrasto, cai logo. Acho que o do INPE ainda está em órbita, mas eu acho que foi colocado numa órbita um pouquinho mais alta. Essa aqui foi na órbita da Estação Espacial Internacional, que é uma órbita mais baixa. E aqui o Serpens 2, que é o nosso interesse aqui. Então a gente tem vários grupos, grupo de payload, grupo térmico, computador de bordo, esse aqui é da pessoal da UFSC, EPS, sistema de potência elétrica, telemetria e telecomando, grupo de estruturas, atividades de integração e testes. Daí aqui a determinação de órbita e determinação e controle de órbita e atitude, que é o time, né, da UFABC, que a gente está tentando entrar dentro. Mas aqui tudo é interligado e os alunos, experiência nossa da UFABC, eles tiveram a oportunidade de se envolver com todos esses grupos aqui. Então a gente não é porque o nosso foco é determinação e controle de atitude que a gente só vai ver isso. A gente acaba se integrando com todo mundo e as oportunidades surgem para todos. Independente de outras universidades estarem responsáveis por outras áreas, a gente ainda consegue entrar. Por exemplo, na FABC,
teve professores lá que estavam interessados em controle, outros em estruturas, e todo mundo acabou interagindo. E aqui o Serpens 2 também seria um CubeSat 3U, 3 cubinhos. A altitude seria 400 km, inclinação entre 45 e 60 graus, comunicação com antenas omnidirecionais, potência com painéis solares, e daí o sistema de controle ali, capacidade de descapotamento e também de apontamento. E quais seriam os objetivos dessa missão Serpens 2? Detecção de raios X e gama para pesquisas da parte de astrofísica, uma parceria que a gente tem com o pessoal do IAG lá da USP. Detecção da anomalia magnética do Atlântico Sul, por isso que a gente gostaria de interagir com o pessoal aqui do projeto anterior, né, do INPE aqui de Santa Maria. E o teste de um propulsor pulsado de plasma, que já foi adquirido para o Serpens 1, a gente não conseguiu usar, e usaria aqui exatamente para aumentar a vida útil da órbita. Quando a órbita estiver decaindo, vai lá, pulsa, gera uma atraçãozinha, né, para compensar a redução da velocidade, para ele ficar mais tempo em órbita. Então, eu acredito que esses dois primeiros objetivos aqui, principalmente, né, consigam agregar bastante coisa aqui do projeto anterior, dos projetos atuais do INPE, né, junto com o Serpens. E aqui no caso da UFABC e agora recentemente o FSM, né, principalmente agora a questão da atitude, mas como tem essa forte interação com a detecção da anomalia, acho que isso aí a gente também poderia tentar trazer para cá. Inclusive o responsável por isso é um professor da UFABC, eu tenho uma boa relação com ele, a gente poderia estudar essa questão de vir isso tudo. Aqui é o PPT, o propulsorzinho que já está lá na UNB, porque foi adquirido e não pôde ser usado no Serpens 1 por questão de tempo. Então a gente teria 3 experimentos. Experimento 1 e 2, detecção de raio-x e gama, e também ali a questão da anomalia magnética. Experimento 3 com o PPT, cada experimento com seus respectivos requisitos sobre o apontamento de atitude. E aqui o esquema genérico da órbita, uma órbita elíptica, só para fazer uma ilustração mais geral. Então a gente precisa que ele seja nadir apontado para que sejam realizados os experimentos de raio-x e gama. Então essa que é a razão. Então tudo aquilo que o Felipe mostrou ali, que tem que apontar o satélite em uma determinada direção, é por isso. É porque os detectores de raio-x e gama estejam nas direções adequadas. Então o eixo Z do CubeSat apontaria para o centro da Terra no nadir e teria um grau de liberdade para ele ficar girando aqui. Os detectores iriam aqui nas pontas, né, para ele varrer toda a calota celeste sem mirar para a Terra, porque se ele mirar para a Terra vai estragar as medidas. Então, é para isso que tem que ser nadir apontado. Daí, desliga o controle, ele volta a capotar, tem que descapotar o CubeSat e fazer uma manobra de atitude. Se a gente pode fazer, deixa o próprio capotamento fazer, e daí troca os eixos de referência. O eixo de referência para o nadir, daí muda, ao invés de ser o Z, ele passa a ser o Y. Por quê? Para a gente apontar o propulsor na direção correta para poder fazer o teste do PPT em outra parte da missão. Então, teria que alinhar o eixo Z com o nadir para fazer os experimentos de raio-x e gama, e depois alinhar o eixo Y com o nadir para fazer os experimentos com o PPT. Queriam fazer um spin, mas eu acho desnecessário. O professor Ovchinikov também, que é um professor russo que trabalha com o assunto, também achou desnecessário. Eu acredito que a gente tendo o controle de descapotamento e tendo o controle de apontamento nadir, eu acredito que a missão está completa. Então esses controles que o Felipe mostrou, eu acho que seriam mais que suficientes aqui para essa missão aí. Não precisaria de nada muito mais avançado. Daí sensores, seria 3 magnetômetros, 3 giroscópios e mais sensor solar para pegar a atitude e a velocidade angular. Eventualmente poderiam usar o fio de Kalman para fundir essas medidas aqui e melhorar um pouco o resultado. E o atuador é só a bobina magnética, por isso que o CubeSat ele é um pouco mais complicado que o satélite normal. Porque no satélite normal a gente vai lá, usa um thruster, usa uma roda de reação, daí tem com o sistema plenamente atuado, e etc e tal, daí o controle bonitinho, bota para fazer um monte de controle legal e tal, mas aqui não, como ele é subatuado, tem que entrar naquela matemática toda ali que o Felipe acabou apresentando. Mas, felizmente, a gente conseguiu achar uma lei de controle que está
conduzindo bem, mesmo nessa situação. E por que a gente usa o sisteminha aí com bobina magnética? Porque ele tem baixo custo, fácil montagem. Está pensando em montar alguns aqui no INPE, fazer vários testezinhos, montar as pontes H, pontezinha eletrônica, montar as bobininhas. E agora o Felipe vai ir para, não sei se vai ir lá para São José, visitar o LabSim. Quando vocês tiverem a oportunidade para São José, eu também aconselho que visite o LabSim, que eles têm um simulador de campo magnético terrestre, que a gente pode inclusive botar o CubeSat dentro desse simulador para reduzir a amplitude do campo e testar o atuador magnético dentro de condições compatíveis com a de espaço. Quando andar de carruagem, a gente quer fazer isso aqui também, aqui dentro do FSM. Então, tem essa questão bem simplesinha, ele é fácil de testar, ele é fácil de montar, é fácil de projetar, é barato, então não tem peça mecânica, então é por isso que a gente coloca ele no CubeSat. Aqui a didática, né, só explicando o magnetômetro, como é que ele funciona, né, ele simplesmente mede o campo magnético terrestre, com 3 componentes, e a partir disso a gente sabe as componentes no sistema do corpo, e comparando com as referências do IGRF, a gente consegue descobrir a atitude do corpo, né? Pelo menos 2 componentes da atitude. E o sensor, deve estar fora de ordem isso aqui. O sensor solar é a mesma ideia. Ele mede a intensidade solar ao longo de 3 eixos. A gente sabe qual é a posição do Sol no sistema inercial, sabe qual é a intensidade solar nos 3 eixos do corpo. Então a gente também tem pelo menos dois ângulos aí. Junto as medidas do Sol com as medidas do campo magnético, tem a atitude do corpo no sistema inercial. Um cálculo que faz isso é o cálculo tríade, que pega dois vetores no corpo, 2 vetores no inercial e calcula a atitude. E o giroscópio é para medir a nossa velocidade angular. Então, com esses 3 sensorzinhos bem simples, a gente tem o nosso sisteminha de controle de atitude. Qual que é outra ideia? A gente compra o giroscópio, que é difícil fazer porque é microeletrônico, monta o nosso sistema solar, o nosso sensor solar aqui, e o magnetômetro também. Como ele é microeletromecânico, né, a gente precisaria comprar também. Então, tudo que a gente não tem ainda a capacidade de fazer aqui no Rio Grande do Sul, a gente compraria. Tudo aquilo que a gente já pode fazer, a gente faria aqui. As bobinas a gente faria aqui, o sensorzinho solar também faríamos aqui. Computador de bordo, a gente falaria com o pessoal da UFSC para passar para nós as dicas, né, de quem que é o processador, quais são as regrinhas ali para fazer a programação. A gente tentaria já programar ele aqui também, né, sempre contando com a parceria deles, né, reaproveitando o trabalho do pessoal da UFSC. E a bobina que a gente fica 3 mesmo, né, enrola a bobina ali e tal, número de espiras adequado, o momento vai ser gerado, o número de espiras, vezes corrente, vezes a área de referência, então bem tranquilo de fazer as bobininhas. E aqui repetindo os 5 modos de operação para poder fazer a missão completa dos raios-x e gama e também do PPT. E eu repito, acredito que só com o controle de descapotamento e com o controle de nadir que o Felipe mostrou, a gente consegue cumprir isso aqui. Aqui umas equaçõezinhas bem mais simples que aquelas que o Felipe mostrou para representar a dinâmica da atitude, né? Então aqui a gente está levando em conta a rotação do sistema do corpo, a rotação do sistema orbital, né? Daí o Felipe abriu a equação, por isso que ela ficou toda gigantesca. Ele abriu essa equação que está aqui. A cinemática em relação ao sistema orbital local, por isso que tem aqui a velocidade orbital, e abrindo essas equações, aquelas equações grandonas lá que o Felipe... e daí que as equações ficam abertas, mas basicamente é isso aqui, a dinâmica de atitude, a cinemática do quaterno e aqui a transformação de velocidades orbitais, né, do corpo para o sistema nadio, sistema horizontal local que fica girando. Daí aqui o modo de descapotamento o pessoal fez no FABC, que é uma leizinha de controle por produto vetorial aqui, que leva em conta a derivada do campo magnético, medida pelo magnetômetro. E aqui testes que o professor Leandro fez na UFABC, por simulação, modelo, inclusive o próprio modelo do Carrara, que o Felipe pegou, o Leandro também pegou e melhorou.
E aqui mostra qual que é o objetivo do descapotamento. Quando ele sai lá do módulo Kibo, por mais que os japoneses sejam cuidadosos, ele entra capotando em órbita. Só que para a gente usar o controle, ele tem que estar girando bem devagarinho, não pode estar capotando. Daí o BDOT, que é essa primeira lei, ela simplesmente gera um efeito de reação contrário, como se fosse um freio magnético. Um freio magnético para frear o satélite, e a velocidade angular dele tem que ser dissipada para zero. Ela não é dissipada plenamente para zero, porque ele gira junto com o referencial, tem que girar junto com o orbital. Só que ele tem um problema, né? Ele zera a velocidade, mas não aponta para lugar nenhum. Então, aqui é a evolução do quaterno, ele está girando muito rápido porque ele está capotando. Quando estabiliza a velocidade, o quaterno ele ainda fica desorientado. Então, apesar de ele girar devagar, porque percebem que a derivada aqui diminuiu, mas a função de apontamento ainda não está regulada. Então, o descapotamento só serve para frear o satélite, não serve para apontar para lugar nenhum. Ele continua malucão, continua bobo. Aqui em ângulos de Euler, que o ângulo de Euler é mais intuitivo, né? Então, percebam que os ângulos de Euler continuam variando, só que com uma velocidade menor. E daí que entra com o próximo modo de controle, que foi aqueles que o Felipe explicou. A gente tentou um projetinho inicial aqui primeiro com uma técnica aeronáutica, que eu já tinha usado em projeto de aviões, que o William inclusive usou no... O William não chegou a usar, ele usou a técnica mais simples. Então eu já tinha usado em aviões, a gente reaplicou aqui, tivemos um trabalho muito grande e no final funcionou também. E no final esses gráficos aqui estão meio apagados e tal, mas isso aqui é o ângulo são os ângulos em relação ao nadir. Quando os ângulos do satélite são iguais aos do nadir, significa que ele está no horizontal local, foi estabilizado, ele está conseguindo fazer os modos necessários para a instrumentação no CubeSat. Então, os ângulos tenderam a zero, o CubeSat alinhou com o nadir. Isso que a gente conseguiu demonstrar aqui, com torque factível, corrente elétrica factível dentro das bobinas, sem saturar as bobinas. Daí depois foi o trabalho que o Felipe apresentou agora. Ele avançou um pouco mais, usou um controle um pouquinho mais bem elaborado, que é esse controle periódico. E também chegou nos bons resultados aqui, né? Estabilizando os ângulos de Euler, levando eles todo para zero e fazendo apontamento perfeito. Aquela gráfica anterior, eu esqueci na apresentação que mostrava que são os ganhos. A matriz de Riccati aqui periódica, né, para ilustrar que ela realmente é periódica depois do cálculo. Mas na prática o que a gente quer? A gente quer simplesmente alinhar o satélite com o nadir, que é o que acontece na estação espacial. Tem todo um sistema de controle de atitude para ela ficar apontando sempre para a Terra. Ali também tem gradiente gravitacional. Como a estação é muito grande, o próprio gradiente gravitacional acaba alinhando ela. É o que acontece com a Lua. A Lua tem um gradiente gravitacional que faz com que ela fique sempre apontando para a Terra também. É claro que tem a própria rotação natural, conservação do momento angular dela. Mas o gradiente gravitacional da Lua acaba ajudando um pouquinho ali também. Então a ideia é ser isso, né? Deixar o satélite sempre apontando com a face para a Terra, né? Eixo Z durante o módulo de aquisição de raio-x e gama. E depois o eixo Y sempre apontando para a Terra durante o disparo do PPT. Todo esse trabalho é só para isso. Mas é claro, o que tem por trás de tudo isso? O cumprimento de uma determinada missão espacial. No caso, o raio-x e gama é estudar determinados do espaço profundo, e ali no caso do PPT é estudar como aumentar a vida útil de um CubeSat em órbita, né? Então, temos todo um caminho pela frente aí. Então a missão SERPES foi concluída, está sendo concluída com sucesso. Agora estamos buscando recursos para a missão SERPES 2, esperamos que logo a gente tenha um clima mais amistoso no Brasil e que consigam olhar para a gente, ó, vamos lá na EB liberar o edital dos caras e tal. Daí vindo o recurso, né? Daí a gente está com o trabalho do sistema de controle e determinação de atitude já bem avançado, na parte teórica, daí vai vir toda a parte prática, né? Tem que montar tudo isso, tem que testar tudo isso, tem que simular. Então tem muito trabalho pela frente, vai precisar de muita colaboração.
Tem todas as frentes de trabalho do Serpens ainda em aberto, de estruturas, telecomunicações, telecomando, etc., computador de bordo. E é para aluno, tudo é para aluno. O professor, ele guia, ele faz um pouquinho e tal, são os alunos que têm que botar a mão na massa nos projetos de CubeSat. E também a gente está pleiteando, né, o ingresso formal da UFABC agora dentro do programa. Então, eu vou tentar fazer essa apresentação para o Nelson, para o Luciano, o diretor do CT, para a gente realmente bater lá em Brasília e tal, dizer, ó, a gente quer que a UFSM entre dentro do grupo das universidades de engenharia espacial, que é participar das decisões da EB, e queremos também participação formal dentro do Serpens, né, da IPCES, né, dos alunos, para mostrar que estão engajados, que estão empenhados, que estão empolgados e que a gente tem, né, força de trabalho aqui dentro da universidade para fazer isso. Então tá, pessoal, obrigado aí, desculpa todo esse tempo aí. Então, as dúvidas aí. Ou já tiraram toda a glicose do cérebro, de sono já. Mas então tá, pessoal, estamos aí e me procurem, né? Divulguem para os colegas também. Isso aí. Eu vou deixar o vídeo para quem ainda quiser ver, né? E tomara que isso aqui traga muita alegria aqui ainda para a FSM.